Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje eu vou trazer um artigo muito interessante para vocês que vai manter vocês atualizados a respeito dessa briga, dessa disputa entre os Estados Unidos e a China, só que por uma outra ótica, uma ótica que nós não analisamos aqui ainda, que é a ótica educacional. O site Real Clear Education está dizendo que o Partido Comunista Chinês está educando as crianças norte-americanas em suas próprias salas de aula. Mas como isso? Vamos analisar aqui o artigo do Sr. Anthony Bauman e aí nós vamos tirar nossas conclusões. Em 8 de maio, agora desse mês ainda, o governador da Flórida, Ron DeSantis, que vocês sabem que é um governador do Partido Republicano, provavelmente o maior, o governador mais conservador dos Estados Unidos atualmente, e que é um candidato à vaga para a disputa presidencial, né, do ano que vem, mas que provavelmente não vai levar a vaga. Mas enfim, ele é governador da Flórida. E em 8 de maio, então, ele sancionou 3 projetos de lei para neutralizar a influência que o escritor Antonetti aqui chama de influência maligna do Partido Comunista Chinês no estado da Flórida. Olha só o que ele está escrevendo e para vocês verem para onde está indo a coisa. Um dos projetos de lei, disse ele, ajudaria a interromper a influência do Partido Comunista Chinês em nosso sistema educacional, da escola primária à pós-graduação. Ele está dizendo, o governador da Flórida, e note só, a Flórida é um estado bem conservador e possui... É um dos estados, talvez seja o estado que possui o maior número de imigrantes latino-americanos, brasileiros, de toda a América Espanhola, né? Lógico, a América Espanhola excluindo o México, a América Central, muitos acabam indo ali pela fronteira do México, mas o pessoal aqui mais da nossa região acaba indo para a Flórida. E mesmo assim, ele é conservador. Por quê? Porque o pessoal daqui acabou experimentando muito do socialismo, né? E foi para lá, talvez até para que não experimentasse mais, né? Mas enfim, ele disse que o Partido Comunista Chinês está educando as crianças na Flórida. Mas como isso? Como interromper a influência do partido? Então quer dizer que eles têm influência na escola da Flórida? Vamos adiante aqui. Como o mal disfarçado de Sr. Rogers, o Partido Comunista Chinês silenciosamente continua a usar as salas de aula de Confúcio para influenciar as crianças americanas de que ele é uma boa vizinhança e normal. Vamos só contextualizar quem é o Sr. Rogers, né? O Sr. Rogers é esse senhor aqui, o Sr. Fred Rogers, na verdade. Ele foi um educador televisivo, né? Ele começou sua carreira na televisão na NBC em Nova York. Ele fazia programas de televisão para educar crianças, só que ele era um presbiteriano, ele fazia uma educação voltada à conservação de valores, de moral, etc. Então, eles estão ironizando aqui o Partido Comunista Chinês, que ele está colocando uma roupagem de bom moço, né? Uma roupagem de Sr. Rogers, né? Então, ele diz assim, mas o PCCH, o Partido Comunista Chinês, não é o Sr. Rogers, eles dizem. O regime autoritário que opera, olha a acusação, que opera campos de concentração uigur em Xinjiang, não sou eu que estou acusando, estou apenas lendo a matéria aqui do Real Clear Education, né? Que isso aqui eu nem vou ler, né? Essa questão de fentanil, que enviou professores treinados e financiados pelos comunistas para uma escola de bairro perto de você. Pequim visa moldar as mentes das crianças americanas por meio de centenas de salas de aula Confúcios, parte de uma campanha personalizada de influência de professor para aluno focada em moldar como as crianças veem o governo chinês, sob o disfarce benevolente de fornecer informações culturais, históricas e em programação em língua chinesa. Confúcios Classroom representam aos afiliados K12 menos conhecidos dos agora amplamente, com razão, estigmatizados institutos de Confúcios. Então seria assim, mutatis mutandi, talvez, aquilo que o Partido Comunista Chinês considera a respeito das missões cristãs dentro da China. Talvez o Partido Comunista Chinês considere a doutrinação e o evangelho cristão como uma espécie de
avanço cultural do Ocidente dentro da China, assim como o governador de Santos estaria considerando o Instituto de Confúcio como uma entrada cultural da China dentro da Flórida, né? Mutatis mutandis, talvez possa ser comparado, embora na nossa visão, né, na visão de um cristão, isso não se equipare, né, mas na visão exclusivamente política, talvez tenha equiparação. Ambos os programas estão associados ao Departamento de Trabalho da Frente Unida da China, responsável pela influência ideológica e monitoramento das operações no exterior, diz ele. Liu Yandong, ex-vice-primeiro-ministro da RPC e chefe da UFWD, supervisionou o programa Confúcio e mais tarde atuou como presidente do Hanban, um departamento do Ministério da Educação de Pequim, agora renomeado como Centro de Intercâmbio e Cooperação Linguística. Ao mesmo tempo em que você educa sobre a cultura do seu país, digamos que o Brasil tivesse um centro de educação brasileira no exterior. Então lá você vai passar os valores brasileiros, você vai ensinar a cultura brasileira, passar uma boa imagem do Brasil e ensinar a língua brasileira, o português no caso. Então isso facilitaria negócios para o Brasil, né? Aqui no Sul existem os CTGs, que são Centros de Tradições Gaúchas. Só que os Centros de Tradições Gaúchas, e gaúcho se referindo à tradição mais rio-grandense mesmo, né, ele se espalhou para o Brasil inteiro. Então existe CTG até no Amapá, aqui em Santa Catarina, acho que toda cidade tem um CTG, um Centro de Tradição Gaúcha. Porque gaúcho especificamente não quer dizer rio-grandense, mas eles nascem lá, os CTGs, né? Então é mais ou menos essa ideia, né, de levar um centro de tradição e ensinar os valores, né, dentro desses centros de Confúcio. Mas para o governador da Flórida isso é uma maneira de uma conquista cultural, é uma G cultural, né, contra o povo americano, segundo a visão dele. A CLEC supervisiona as salas de aula, administrando o financiamento e mobilizando professores treinados. Voltando aos CTGs, né, só para não ficar essa ponta solta. O intuito do CTG realmente é passar os valores gaúchos, né, as tradições, é um centro de tradição. Queira ou não queira, isso leva essa tradição para as crianças, né, que estão entrando ali, para os adolescentes e até para pessoas adultas que nunca tiveram um contato com a tradição gaúcha, acabam adquirindo aquela cultura. Então é lógico que um centro de Confúcio vai levar os valores chineses, que são muitos deles baseados em Confúcio, que não é uma religião, é uma filosofia, né? E ao mesmo tempo vai abrir portas para a China, isso é óbvio, né? Então até 2019, diz a matéria aqui, o PCC havia estabelecido 518 salas de aula de Confúcio nos Estados Unidos, de acordo com o relatório da equipe do Subcomitê Permanente de Investigações de Segurança Interna e Assuntos Governamentais do Senado. As Confucius Classrooms, as salas de aula de Confúcio, né, operam em escolas públicas e privadas nos Estados Unidos, como Simpsons County Public Schools, em Kentucky, St. Mary's School, em Oregon, Chicago Public Schools e Garrison Forest School, em Maryland, a escola Yu Ying, localizada na capital do país, ainda exibe orgulhosamente sua designação como sala de aula de Confúcio do ano em seu site. E aí ele continua: acredite ou não, os Estados Unidos carecem de uma compreensão completa de quantas de suas milhares de escolas de ensino no fundamental, médio e etc. atualmente abrigam salas de aula de Confúcio. No século passado, os Estados Unidos não permitiram que a União Soviética, a Alemanha mavista ou o Japão imperial tivessem uma posição no sistema educacional americano, testemunhou Jan Oxnevad. Então, por que permitiríamos que o Partido Comunista Chinês ganhasse tanta influência lá, né, no caso? Os Estados Unidos se encontram em meio a um conflito geracional com a China, uma nova G fria caracterizada por um prolongado choque ideológico de visões de mundo democráticas e comunistas. Então vocês notem como eles cuidam desses detalhes, eles sabem o quão importante é o aspecto cultural, porque se você gosta da cultura de um país, quantos aqui gostam da cultura chinesa? Muitos que estão me ouvindo gostam, então eles têm uma afeição pela China.
Quantos aqui que estão me ouvindo gostam mais da cultura americana do que da chinesa? Então eles vão ter uma afeição maior pelos Estados Unidos. Ou seja lá qual país for, eu gosto da cultura alemã, gosto da cultura italiana, da cultura de Gana, de Guiné-Bissau, não interessa. As pessoas simpatizam pela cultura, principalmente quando elas têm algum tipo de vínculo, né, com essa cultura, talvez por um antepassado, mas não necessariamente. Talvez você estude, você goste. Então eles compreendem que você ter uma afeição pela cultura, você conhecer, você saber a língua daquele país, isso vai fazer com que você seja um agente de coligação do seu próprio país com aquele país com o qual você se afeiçoa, com o qual você conhece a língua. Então, digamos, mandarim não é uma língua tão fácil de aprender, porque ela tem uma raiz muito diferente da nossa, né? Mas digamos que você seja uma pessoa fluente em mandarim. É óbvio que, tendo esse conhecimento especial e sendo uma porta de conexão com a China, você faria esforços nesse sentido. Você acabaria sendo um tradutor, ou acabaria fazendo negócio com maior facilidade com a China, sendo uma secretária executiva ou o próprio executivo, né? Enfim, então é uma situação lógica. Eles estão se preocupando com esses detalhes, assim, porque eles, mais cientes do que o Brasil, sabem o quanto a cultura é importante. Existiu um grupo, né, que tentou fazer uma G cultural aqui no Brasil, mas eu vejo que é importante, sim, foram muito inteligentes nesse sentido, em compreender a necessidade disso, só que existe também a questão aqui no Brasil muito de ser necessário uma G moral, porque a moral brasileira ela foi muito atacada, muito destruída. Veja como está a moral das moças e dos rapazes, né? Então há uma destruição moral muito grande. Não de todos, evidentemente, mas essa geração mais nova ela foi muito atacada em sua moral, né? Foi destruída, né? Hoje os relacionamentos não valem mais nada, a questão de relacionamentos íntimos menos ainda, virou um brinquedo e assim por diante. Por quê? Porque assim desestrutura totalmente. Então, antes de se ganhar uma G cultural, precisa-se voltar lá atrás e se ganhar uma G moral. Só um comentário adicional aqui no vídeo que não tem nada a ver, né, com o tema. Mas, enfim, aqui continuando, ele disse que os Estados Unidos deram ao seu adversário nessa competição acesso direto às crianças e permitiram que eles se infiltrassem no sistema educacional de maneiras que minam a soberania americana, diz o comentário. Tem um provérbio de Salomão que diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando estiver velha não se desviará dele. Então aquilo que o pai ensina para a criança lá de pequena, ela vai até o fim da vida. Você é fruto do que o seu pai e a sua mãe, quem lhe criou, afinal de contas, moldou. Então, o seu filho é fruto daquilo que você moldar. Então, digamos assim, por isso que você reconhece uma pessoa pelo filho dela. Você não pode julgar a pessoa tanto pelo que ela é, porque ela é mais o pai dela do que ela própria. O pai dela é que moldou ela. Então, você vai reconhecer mais o fruto de uma pessoa pelo filho que ela deixa do que por ela própria. Não sei se vocês entendem. Lógico que a pessoa ela tem a sua característica pessoal, etc., mas a educação ela vem de uma maneira muito forte, né, influenciando. Existe uma questão genética que influencia muito pouco, mas existe. Por exemplo, uma pessoa que nasce com um problema, que nasce sem uma perna, por exemplo. É lógico que ela vai ter um comportamento social diferente. Melhor, pior, não sei, mas ela vai ser um pouco diferente do que ela seria se ela tivesse as duas pernas. Talvez ela vai se esforçar mais, ela vai ser muito melhor do que as outras pessoas em determinadas coisas, porque ela sentiu a necessidade de maior esforço. Depois, uma segunda influência muito grande é essa questão cultural. O que os pais ensinaram, o que a escola ensinou, o que o celular que as crianças têm na mão estão ensinando, né? Então, ensina a criança no caminho que deve andar e ela, mesmo na velhice, não se desviará desse caminho. A segunda maior influência. E a terceira maior influência é a própria personalidade. A pessoa nasce com essa personalidade. A gente que tem filhos diferentes, né, vocês que são pais aí de filhos de mais do que um filho, sabe que um não nasce igual ao outro. Ele já nasce lá no comecinho, quando você vê o rosto dele, já vê que ele é diferente do irmão.
Ele vai desenvolvendo diferente. Então você consegue mais ou menos moldar uma educação comum para todos os filhos, mas cada um tem a sua personalidade própria. É esse que é o fator principal, né, de influência na vida da pessoa, mas o caminho dado é o caminho do pai, ou da mãe, né? Enfim, o governo chinês controla quase todos os aspectos dos institutos Confúcios, diz ele aqui, nas escolas dos Estados Unidos, de acordo com o relatório da equipe do Senado. Isso não é pouca coisa, pessoal. Enfim, né? O que deve ser feito? Então eles falam aí todo da influência. Eu fugi muito do assunto aqui, vamos dar uma acelerada para o vídeo não ficar muito longo. Eles dizem aqui que eles devem ser realizados estudo da língua, cultura e história chinesa sem ter instrutores comunistas. Então as comunidades devem recrutar professores de Taiwan, que é um parceiro americano em uma democracia próspera, e substituir e expandir o ensino de idiomas e as oportunidades de intercâmbio cultural. Então não é que eles não queiram que você aprenda a cultura. É óbvio que você aprendendo a cultura de outro país, você tem um certo domínio também em cima dele. Então é importante saber a língua, saber a cultura, só que eles querem que um parceiro ensine, não um adversário. Taiwan fala chinês, né? Porque os chineses que fugiram do comunismo foram se refugiar na ilha taiwanesa. Não sei se vocês sabiam disso. Então eles têm aqui várias situações aqui, fazer auditorias, né, nos departamentos ali que vão fazer esses ensinos, revisar contratos, etc, etc. Enfim, só para vocês tomarem ciência, eu achei muito interessante esse artigo aqui, quando eu vi, eu achei que vocês deveriam conhecer esse fato, e até para a gente notar que será que os outros países não fazem isso aqui com o Brasil, seja China, Estados Unidos, Europa de uma maneira geral, enfim, seja lá quem for, será que nós não estamos sob influência de outros países, através de filmes, de institutos, seja lá do que for? Esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.